Se você trabalha em alguma empresa que presta serviços de tecnologia para outras empresas, provavelmente você já pegou alguma situação na qual essa outra empresa cliente sua possui uma rede interna que é idêntica à sua rede interna da sua empresa. Então, ou seja, a gente tem um overlapping de networks nesse caso. E muitas vezes você fica com dúvida em como prosseguir nesse tipo de situação. Outro caso muito comum de acontecer também é quando empresas compram as outras. Você pode estar numa empresa de porte maior que acabou adquirindo uma empresa de porte menor. E às vezes as redes internas dessas duas empresas também são concorrentes. E também temos um caso de overlapping. Como que a gente vai prosseguir nessa situação? O meu nome é Matheus e no vídeo de hoje vamos responder essa pergunta através das configurações no firewall FortiGate. Bora lá? Antes da gente apresentar a topologia que a gente vai trabalhar no vídeo de hoje, eu já queria pedir aqui a sua moralzinha para você deixar o like aqui nesse vídeo, se inscrever no canal, compartilhar também esse conteúdo que está muito massa aí para todos os seus amigos. Não se esqueça de deixar aquele comentário aqui embaixo falando o que você achou do vídeo, ajuda a gente aí a crescer o canal e também chegar a novas pessoas que estão interessadas no assunto. Então, sem mais mendigagem de like, bora lá! A gente tem aqui uma topologia na qual eu fiz exatamente aquele cenário que acabamos de comentar. Eu tenho aqui no lado esquerdo da topologia o Firewall 1 e conectado nesse Firewall 1, na porta 2 dele, eu tenho um servidor. Esse servidor ele vai fazer o monitoramento da rede dos meus clientes. Então os clientes se conectam ao Firewall 1 aqui através de uma VPN IPsec. E através dessa VPN, o meu servidor vai monitorar os hosts internos das empresas dos meus clientes. E é esse cenário que a gente tem aqui. O Firewall 1 é o nosso firewall concentrador da minha empresa e o Firewall 2 vai se conectar via VPN IPsec com ele. Internamente, entre os firewalls aqui, reparem que no lado do servidor eu tenho a rede 92.168.10/24 no Firewall 1. Agora, se a gente olhar aqui o Firewall 2, eu tenho a mesma rede 92.168.10/24. Como que a gente vai prosseguir nesse caso? A gente vai cancelar o cliente? A gente vai falar assim, olha cliente, dessa forma eu não consigo te atender. Não existe isso, né? Se você falar isso para o seu patrão, ele vai te matar. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer uso do NAT nesses casos. A gente tem que fazer uma configuração aqui no nosso cenário de modo que, do ponto de vista da nossa rede do servidor, a rede do nosso cliente não se pareça com 92.168.10/24. Se pareça com qualquer outra rede que não tenha internamente aqui no nosso ambiente. Então eu botei aqui embaixo a Network NAT 10.220/24. Isso significa que, quando o nosso servidor tentar monitorar o computador lá do nosso cliente, ele não vai buscar para um 92.168.10 alguma coisa, porque senão ele iria buscar aqui internamente na rede. Ele vai buscar então pelo endereço IP de NAT, que é o 10.220/24. Da mesma forma, o computador, quando ele receber essa requisição, ele precisa respondê-la. Ele não vai responder essa requisição para um 92.168.10/24. Ele vai responder para outra rede de NAT que a gente tem internamente, que é 10.110/24. Então, através dessa tradução de endereços IPs aqui, consegue fazer tipo um workaround aí nesse overlap de rede e aí sim atender os nossos clientes. Vamos ver como que vai funcionar isso aqui na prática. Eu vou acessar o nosso Firewall 1, vamos fazer todas as configs nele e depois o Firewall 2 para a gente terminar. Então bora lá. Eu estou com ambos os firewalls abertos aqui, o FW1 e o FW2. Eu apenas coloquei hostname nele. Coloquei endereçamento IP e roteamento, mais nada. Então só para a gente ter acesso ao FortiGate, também a gente evitar de fazer as configurações para estabelecer a VPN. Então só essas coisas que eu fiz. Agora então a gente vai estabelecer a VPN com o nosso Firewall FortiGate 1 e o Firewall FortiGate 2 e depois fazer essas configurações necessárias para fazer o NAT funcionar. A nossa configuração aqui, geralmente ela vai ter 6 etapas. E quais são elas? Primeiro, uma configuração de VPN IPsec, óbvio que a gente vai precisar de fazer.
Depois vamos fazer um roteamento estático, depois vamos fazer uma configuração de address, depois de pool, depois do VIP e por fim a pólice de permissão. Então a gente tem 6 etapas a executar aí para fazer isso possível. Vamos começar aqui pela configuração do Firewall 1 mesmo. Então no Firewall 1 a gente acessa ele e vamos configurar primeiramente a VPN IPsec. Então aqui na VPN IPsec eu vou clicar em Create New, vamos fazer uma Custom e a gente vai colocar VPN FW1 to FW2 e vamos dar um Next. Aqui em Static IP Address eu vou botar o endereço IP do peer, que é o 100.65.02, 100.65.01. A interface é interface 1, como vocês veem aqui na topologia. Aqui o NAT eu vou desabilitar, porque a gente não está trabalhando com ele agora. Aqui em Peer Detection, aqui, recomendado é você sempre colocar em On Demand, porque ele vai verificar se o outro peer está ativo ou não. Então, quando a gente configura VPN, sempre deixa dessa forma, é bem legal também, tá? Aqui em Preshared Key, eu vou colocar VPN 123, tudo minúsculo, como vocês podem ver aqui comigo. AIK V2. Vamos remover aqui as criptografias, vamos botar DS, SHA-256, 14. Aqui embaixo a gente vai deixar a local address. Ao invés de eu colocar o 92.168.10.10 aqui, recomenda-se você colocar 10.0.1.0, que é o endereço IP meu nateado, porque somente esse IP vai passar para lá. Em remote address eu também não coloco um 92, eu coloco 10.220/24. Então vou fechar aqui a criptografia também, vou botar DES e SHA-256. Se você não sabe o que eu estou fazendo aqui de configuração de VPN IPsec, dá uma olhadinha nesse vídeo que eu vou deixar aqui no card para vocês. Acho que sem mais delongas a gente pode dar um OK na VPN aqui do Firewall 1. Se você quiser, você pode já partir para o Firewall 2 e fazer isso também. Então VPN, IPsec Tunnel. A gente vem aqui em Create New, IPsec Tunnel, põe o Custom e VPN FW2 to FW1. Vamos dar um Next. O IP é o 100.64.0.1. Reparem que aqui, ó, no Firewall 1 eu coloquei o 100.65.1. Aqui é o 100.64, ó. Reparem na nossa topologia. A interface port 1, vou desabilitar o NAT, deixar em On Demand, VPN 123, a mesma senha que a gente usou lá, AIK 2, DS256, SHA-256, Diffie-Hellman 14, aqui é a mesma coisa, ó. Em local address, onde no Firewall 1 eu coloquei 10.1.1.0, aqui eu vou colocar 10.220/24. E no remote, ao invés de eu colocar 222, eu vou colocar 1, porque eu estou fazendo o lado inverso. Ó. Reparem nas redes nateadas aqui. Ó. Então no Firewall 2, a local dele é o 222 e a remota é a 10.1.1.0/24. Se você quiser um advanced aqui, coloca as criptografias, DES e SHA-256, Diffie-Hellman 14. A mesma coisa que a gente colocou aqui, vocês podem confirmar junto comigo. Então vou cancelar. Nossas VPNs IPsecs estão finalizadas. Vamos agora para a segunda etapa de configuração. Eu venho aqui em Network, Static Routings, e a gente cria aqui uma rota estática. Se eu voltar aqui, vocês vão ver que ó, eu não tenho uma rota default. Então primeiro eu vou criar uma rota default. Vou apontar para 100.64.0.2, que é o nosso roteador. Então aqui já está ok. E vamos criar também uma rota para 10.220/24, porque o meu Firewall 1 não conhece o 9268 do lado de lá, né? Porque ele conhece internamente, então eu tenho que apontar a nossa rede nateada. Então 10.220/24. Interface. Eu vou colocar aqui a VPN e vou dar um OK. Uma boa prática também que eu sempre recomendo é a gente vir aqui em Create New,
colocar também 10.220/24 e aqui interface, ao invés de eu colocar VPN, eu vou colocar Black Hole e vou aumentar a distância administrativa dela para 200. Qual que é o resultado dessa configuração? Essa rota aqui, se eu apertar aqui o botão direito e botar a distância, ela está com a distância 10. Então, ou seja, como a gente falou nesse vídeo que eu vou deixar aqui no card para vocês, aquela rota que tem uma menor distância administrativa, ela vai ser preferencial. Então aqui a gente tem a preferência indo pela VPN Firewall 1 to Firewall 2 e aqui uma rota, vamos dizer assim, backup com a distância maior. Então, ou seja, quando a VPN Firewall 1 to Firewall 2 cair, ao invés da requisição ir pela rota default, a nossa rota de Black Hole vai fazer com que o Firewall drope ela via roteamento. Então é uma boa prática que a gente faz aí. Você pode fazer isso também lá no Firewall 2, então Network, Static Routes. A gente cria aqui uma rota default primeiro para 100.160.2, que é esse camarada aqui, então 2. Então você dá um OK, que ele já vai completar pela porta. E também vamos fazer uma rota para 10.110/24, saindo pela VPN. E uma rota de Black Hole para 10.110/24 com a distância administrativa 200 e aqui a gente coloca como Black Hole. Vamos dar um OK, já está configurada aqui as nossas rotas tanto na ponta do Firewall 1 quanto na ponta do Firewall 2 e a gente pode passar para a terceira etapa de configuração. A terceira etapa de configuração, a gente tem que vir aqui em Policy Object e Address. E a gente vai configurar aqui alguns address que vamos utilizar posteriormente. O primeiro address é o 192.168.10.0/24. Uma boa recomendação que a Fortinet faz é você associar a rede à interface que ela vem. Então, a porta 2, se a gente olhar na topologia, é o 192.168.10.0. Então, esse address é uma recomendação deixar dessa forma. Aqui em cima ele pede um nome, então Network 192.168.10.0/24. A gente dá um Enter. E aqui a gente vai configurar mais um address. Vocês vão entender por que depois. Então, Network. Vou colocar a rede do vizinho. Então, 10.220/24. 10.220/24 e a interface que eu vou pegar ela é na VPN. Então já está configurado nossos address aqui. Vou lá para o Firewall 2 e vamos fazer a mesma coisa. Então Policy Objects, Address, Create New, Address, Network, a rede local 192.168.10.0/24. Vocês podem copiar aqui e colar aqui embaixo. A interface vai ser a interface 2 aqui. A gente dá um OK. Vamos criar agora o address remoto. Então, Network 10.110/24. 10.110/24, interface VPN. Da mesma forma que a gente está fazendo num Firewall, a gente está fazendo no outro. Só que vocês vão percebendo que a gente está fazendo por lógicas inversas. Então vocês podem seguir nessa mesma lógica aí na hora de vocês configurarem. Vamos agora para a configuração de IP Pool. Então, IP Pool. E aqui no Pool a gente vai configurar o fw1.new, ou seja, o novo endereço IP que o nosso camarada vai trabalhar. Qual que vai ser? O 10.1.1 até o 10.1.254, ele vai se tornar internamente o 92.168.10.1 até o 92.168.10.254. Então aqui no lado do Firewall 1 a gente configura dessa forma. Então vocês podem ver aqui, ó, que address eu coloquei o endereço IP remoto. Já aqui no IP Pool, ó, eu coloquei o endereço IP local, IP nateado, né, local. Então vamos lá para o IP Pool do Firewall 2, vamos fazer um Create New. Aqui ao invés de se chamar FW1 New, eu vou chamar de FW2 New. E aqui vai ser o 10.221 até o 10.222.254. Eu botei um 2 a mais, que vai converter em que? O 92.168.10.1
até o 92.168.10.254. Vocês vão entender lá na frente o que a gente significa com isso. Por quê? Quando o nosso servidor aqui, a gente sabe que ele não vai buscar o 92.168 para monitorar lá do outro lado. A gente já entendeu por quê. Então ele vai buscar 10.2.2 alguma coisa. Se a gente precisasse de fazer NAT estaticamente, por exemplo, quando ele for buscar 10.2.2.10, eu tenho que converter para 10.92.168 alguma coisa, isso ficaria muito trabalhoso. Então dessa forma aqui a gente faz isso dinamicamente. Quando o cara buscar 10.2.2.10, automaticamente aqui, quando chegar na outra ponta, ele vai ser identificado com 10.2.2.10, vai ser o 92.168.10.10. E se for 10.2.2.11, vai bater lá do outro lado com 92.168.10.11 e assim sucessivamente. Então a gente acabou aqui as configs, tanto no Firewall 1 e no Firewall 2 de IP Pool, vamos para o VIP. Então a gente está acabando, pessoal, vamos comigo aí. Então aqui no VIP a gente vai colocar aqui o FW1 new to original, porque a gente vai fazer essa conversão lá na hora da policy, que vocês vão acompanhar comigo. E aqui em conversão de new to original, a gente vai fazer o static NAT, que vai ser de 10.1.1 até 10.1.254 para 192.168.10.1 e ele já completa aqui de 192.168.10.254. A interface você vai associar a VPN, vai deixar Static NAT e vai dar um OK. Vamos lá para o Firewall 2. Aqui em VIP a gente dá um Create New e a gente coloca FW2 New to Original. Aqui embaixo a gente deixa a VPN, assim como a gente fez no Firewall 1, e o externo é 10.2.2.1 com 10.2.2.254 para o 92.168.10.1 até o 92.168.10.254. Fechamos aqui os VIPs. Vamos então finalizar a nossa config com a policy. Então aqui dentro da policy a gente vai criar um Create New e eu vou chamar ela de Policy LAN to VPN. Vamos fazer a primeira configuração para esse tipo de fluxo. Tudo que vier da LAN com sentido a VPN. Quem que eu coloco como incoming interface? A porta 2, porque a porta 2 é a nossa LAN. VPN. Quem que vai ser o source? 192.168.10.0, óbvio, porque é o que vai bater no meu firewall. E quem que é o destino? Vai ser o 92.168.10? Não, vai ser o 10.2.2.0/24. O serviço eu vou deixar all, não vai interessar pra gente nesse caso. E aqui em NAT, ó, eu vou deixar habilitado. Por que eu vou deixar habilitado? Porque aí a gente vai utilizar aqueles parâmetros de pool, ó. Use Dynamic Pool. E aqui em Dynamic Pool, quem que eu vou selecionar? Ó, o FW1 New. Então toda vez que eu buscar lá 10.2.2 alguma coisa, eu vou sair, ó, como 10.1.1 alguma coisa aqui, como vocês podem ver. Aqui em antivírus, web filter, não vou colocar nada, vou botar all sessions e vou dar um OK. A gente finalizou a nossa policy no sentido LAN to VPN. Vamos fazer então agora no sentido inverso, que vai ser a policy VPN to LAN. Então, policy VPN to LAN. Isso a gente está fazendo considerando que o PC poderia iniciar a comunicação também com o nosso servidor. Mas às vezes você não vai precisar desse tipo de configuração. Mas vamos mostrar aqui também. Então, incoming interface vai ser a VPN. Outgoing, porta 2. A source, quem que vai ser o source nesse caso? Ora, o source nesse caso vai ser 10.2.2 alguma coisa. E quem que vai ser o destino? Vai ser 10.1 alguma coisa? Sim, só que aqui ó, a gente vai colocar o nosso VIP que a gente criou. Por que a gente vai colocar o VIP? Porque quando a gente coloca o VIP, ele vai fazer esse mapeamento de 10.1 alguma coisa para o 92.168 alguma coisa. Aqui a gente pode botar o Service All, vou desabilitar aqui
e vou dar um All Sessions, ok? Vamos fazer a mesma configuração no nosso lado do Firewall 2. Então, Firewall Policy, Create New, Policy LAN to VPN, Incoming Interface 2, Outgoing VPN, Source 192.168.10 para 10.1.1 alguma coisa. Service a gente deixa All, a gente vem aqui, use Dynamic Pool, coloca o FW2 New, habilita todas as sessions e dá um OK. Como a gente já fez no Firewall 1, eu vou estender um pouco, eu vou fazer de forma mais rápida para o Firewall 2. Vamos fazer agora a policy de volta. Então, policy VPN to LAN, tá vindo pela VPN com o sentido a LAN, com a origem 10 alguma coisa, com destino o nosso VIP que a gente criou. Vamos botar All Service, vamos desabilitar o NAT aqui e vamos dar um OK. Finalizamos as configurações, vocês vão reparar que a nossa VPN até subiu. Então, ó, vamos aqui em VPN IPsec Tuner. Ó, nossa VPN já está com status de operacional. Bora fazer os testes aqui então. Vamos acessar aqui o servidor e vamos fazer um ping lá. Estou com o servidor aberto aqui, ó, vou dar um show IP nele. Então, show IP 192.168.10. Vou botar ele aqui um pouquinho mais para baixo. E vou também abrir o meu PC, ó, PC1, vou jogar ele aqui um pouco para o canto e vou dar um show IP nele, ó, 192.168.10. Porém, como a gente falou, quando o servidor quiser falar com o cliente que está aqui do outro lado dentro dessa rede 92.168.10, ele não vai buscar por 92.168.10, porque nem bateria no Firewall, né? Ele ia buscar por 10.22 alguma coisa. Então vamos fazer um ping aqui para 10.22.10. Por que o ponto 10? Porque lá na outra ponta é o 92.168.10. Então nosso Firewall vai fazer a conversão de 10.22.10 para 92.168.10.10. Vamos fazer o ping, ó. Vou dar um ping aqui, ó. Vocês reparem que eu estou pingando perfeitamente. Da mesma forma que eu ir lá no PC e fazer um ping para 10.1.1.10, que é o nosso servidor, e olha lá, nosso ping também funciona. Vou abrir aqui o Wireshark só para a gente ver o esquema melhor ainda. Vou aqui no PC1, vou botar Capture, botar na ETH0 dele e vamos ver a magia acontecendo aí. Bora lá. Então eu estou com o Wireshark aqui aberto e estou com o meu servidor na outra ponta também aberto. Vou fazer um ping lá, ó, e reparem que, ó, o meu ping chega na outra ponta, mas olha só como ele chega na outra ponta. Source 10.1.1.10 para o Destination o 92.168.10.10. Ele responde de 92.168.10.10 para 10.1.1.10. Então reparem que o meu servidor não chega lá na outra ponta, ou seja, no cliente, com 92.168. Ele chega pelo nosso NAT 10.1.1.10. E quando o nosso servidor responde, vamos ver o que chega aqui na ponta do nosso servidor. Então vamos capturar aqui, ó, Capture. Vamos pegar o Wireshark aqui, ó. Vamos deixar aqui a nossa topologia mais bonita. E vamos fazer um ping novamente. Olha só, estou pingando. Olha de onde vem a resposta, ó. O meu PC, ele busca por 10.22.10, assim como a gente está olhando aqui. Então, ó, da mesma forma que 10.22.10 é o que o meu PC vê respondendo. Então esse NAT aí que a gente fez, ele é necessário e fundamental, é claro, para a nossa comunicação funcionar perfeitamente. E aí sim você consegue atender esses clientes que têm esses overlaps de rede que concorrem com essas redes internas da sua empresa. Essa é uma das soluções, né? Claro, existem outras soluções que você pode fazer, outras soluções que, é claro, envolvem NAT, ou mesmo soluções mais críticas como trocar o endereço IP da rede. Isso eu acho um pouco mais difícil, mas está aí uma solução bem viável para você fazer em Firewall FortiGate. Bom, galera, o que eu tinha para passar no vídeo de hoje era apenas isso. Se você gostou do conteúdo que a gente fez aqui hoje, dá aquela moralzinha pra gente aí, se inscrevendo no canal, deixando seu like, comentando aqui embaixo sobre o que você achou da aula de hoje e se esse conteúdo te ajudou de alguma forma.
Lembrando também que a gente tem aqui nossas comunidades que eu sempre deixo na descrição dos nossos vídeos. E no mais, eu espero que esse vídeo tenha sido informativo para você e muito obrigado por assistir. É nóis!